A artrose é um problema degenerativo na articulação. A artrose impacta de forma negativa na vida das pessoas, certamente, limita a mobilidade das pessoas. A artrose acontece onde tiver a cartilagem, onde tiver articulação, há uma tendência de ter artrose. Logicamente que ela ocorre com mais frequência nos locais, né, onde tem maior sobrecarga. Tá? Onde tem maior sobrecarga, nós vamos ter maior chance de ter artrose. Eu quero discutir com vocês exatamente sobre o que leva a artrose. O que leva a artrose e que a gente pode abordar de forma eficiente, porque muitas das vezes o que acontece é que a artrose ela é evolutiva, ela vai cada vez mais diminuindo a capacidade de mobilidade da pessoa. Então, a artrose ela é evolutiva, ela vai cada vez mais trazendo um dano muito importante na vida funcional da pessoa. Tanto que há momentos que não tem mais o que fazer. A artrose, tem tipos de artrose grau 4 mais avançada, passa a ser necessária uma cirurgia para colocação de prótese. Quando é que se deve abordar uma artrose? Abordar uma artrose, interessante que seja feito antes de mais nada e muito antes dos primeiros sintomas, desgaste articular, se concentrar no que pode causar uma artrose. A artrose, como eu disse, tem várias causas, mas tem uma causa fundamental que eu quero discutir com vocês. E que por muito tempo eu tentei, e ainda tento, orientar pais, né, com relação à pisada dos seus filhos. Porque uma artrose ela se deve fundamentalmente a um erro de pisada que faz com que haja um desajuste postural e um desequilíbrio, um desalinhamento postural, e certa articulação vai sofrer uma sobrecarga indevida por muito tempo. Tá? Isso é importante quando se fala de causa. Claro que nós temos outras causas, sim, temos outras causas que podem ser associadas, mas a causa fundamental que eu quero discutir com vocês é exatamente o erro de pisada. Então, a criança, a partir de 8 anos de idade, 9 anos de idade, ela define a sua forma de pisar e não muda mais. Aquela vai ser a forma de pisar definitiva. E quando se define a pisada, vai também se definir a postura, ok? Define a pisada, define a postura. Se a pisada for inadequada, a postura será inadequada. O que é uma postura inadequada? É quando nós temos estruturas que estão mal alinhadas. Isso é desalinhamento, ou seja, você tem músculos que vão puxar mais para um lado, outros músculos vão puxar mais a estrutura para o outro lado, e isso vai causar um desalinhamento postural. E quando há desalinhamento, certamente vamos ter desgaste, no caso, nas articulações, desgaste mais na região do que na outra região da articulação. Ou seja, as cartilagens vão sofrer as consequências dessa sobrecarga inadequada. A ideia, e a ideia lógica, é que você faça o ajuste de pisada. Mas quando fazer o ajuste de pisada? Em qualquer momento, principalmente quando a artrose ainda não está instalada. Ou seja, quando ainda é criança, quando ainda é possível a gente determinar e identificar, porque crianças abaixo de 7 anos, 8 anos, ainda não se define a pisada. Então a gente espera um pouco mais para definir a pisada, a partir daquele momento é que se pode abordar, procurando o ajuste de pisada e o ajuste postural. A partir daí sim, já está trabalhando a prevenção de artrose e de outros problemas também. Problemas musculoesqueléticos, não só artrose, mas também tendinite, tendinoses, que pode que evolui de uma tendinite, uma tendinose, quando a tendinite é maltratada, vira uma tendinose, desgaste articular. Você vai estar protegendo o disco articular, o disco intervertebral, e o disco está entre as vértebras, né? E eles também sofrem em função de um desalinhamento postural. Então a gente tem que pensar o que pode estar causando inicialmente, que é uma coisa tão básica, mas que muita gente, infelizmente, ainda não se deu conta disso. E é tão simples, tão básico, porque a gente pisa inadequadamente, e isso sim que vai levar a todo um desajuste postural. Mas, é claro que esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem é muito recente, não se pensava muito antes. Mas a artrose está tão frequente, que é preciso tomar providências. É preciso que a gente pense, então, o que fazer para a gente prevenir tantos casos de artrose. A artrose deveria ser um problema de saúde pública, que não é, mas deveria ser um problema de saúde pública
Quem sabe futuramente a gente consiga incluir a artrose aí como saúde pública e que possa fazer abordagens mais amplas para toda a população. Quando abordar a artrose, desde antes. Quanto antes melhor, ainda quando criança, você tem um filho de 8 anos, 9 anos, leve para fazer uma avaliação postural, uma avaliação que permita identificar o que tem de errado com essa criança, em termos de pisada, de postura, para a gente fazer os ajustes lá e tratar com as formas posturais. É o primeiro passo, o passo fundamental para prevenir uma artrose. Quando já tem artrose, aí sim, aí tem que fazer também um tratamento postural para evitar que aquele processo de artrose aumente ainda mais, porque a artrose ela pode só evoluir. Ela não vai regredir, ela vai evoluir. Você pode estabilizar, mas se você não tomar as devidas providências, ela vai evoluir e vai se tornar uma artrose tão grave que passa a ser necessário cirurgia. A cirurgia, colocação de prótese e tudo mais. Então a gente pode pensar em que abordar uma artrose antes que ela aconteça em criança, ou abordar a artrose quando já tem uma artrose instalada, grau 1, grau 2 leve, mas é preciso fazer esse ajuste postural. Depois a gente pode trabalhar aí para fortalecimento, para percepção, para dar mais estabilidade à articulação, além do ajuste de pisada. Mas primariamente ajustar a pisada, depois fazer as outras condutas que são condutas importantes também. Então a artrose, o problema é que tem que ser abordado e mostra que existe aí uma certa alteração da postura, da pisada, e que essas sim são fundamentais, são causas fundamentais do processo de desgaste na articulação. Então, abordar desde criança, e quando tem artrose, já tem artrose instalada, tem que ser abordado também através do ajuste postural, antes de qualquer medida. Para quê? Para promover o alinhamento e tentar tirar mais da carga daquela articulação, né? Tirar a sobrecarga daquela articulação, distribuir melhor essa sobrecarga nas outras articulações de forma igual, né? Evitando assim o desgaste necessário apenas na articulação, sobrecarga em apenas uma articulação. Isso é importante? Sim, é importante. Por quê? Porque a artrose ela pode sempre avançar, e aí, quando avança muito, não tem jeito, não tem que trocar a articulação, sim, tem que trocar ali a face articular desgastada, isso só através da colocação de uma prótese, tá? Todos com Deus, espero que vocês tenham gostado da nossa formação. Até o próximo vídeo. Tchau!